3 estratégias de marketing na Hoff que vão te custar R$0. Eu ouço muitos profissionais me dizendo que não crescem porque não tem dinheiro para investir em marketing. Mas isso acaba hoje. E eu vou te mostrar 3 maneiras simples de aplicar estratégias de marketing que vão te trazer pacientes a um custo zero. 10 anos de harmonização facial e uma das dúvidas que mais aparecem para mim é: como eu posso aplicar estratégias de marketing sendo que eu não tenho dinheiro para investir? E sempre que eu recebo essa pergunta, gente, eu fico pensando o quanto vocês ficam esperando o cenário ideal para começar. Quando eu tiver dinheiro, eu vou investir em tráfego pago. Ou então, quando eu puder fazer aquela ação para os meus pacientes, aí sim eu vou lotar minha agenda. E ao mesmo tempo que é natural que com o avançar da sua carreira, com a evolução dela, você queira buscar cada vez mais alternativas para aumentar a sua visibilidade e, consequentemente, aumentar a sua captação de pacientes, eu também vejo que vocês muitas vezes colocam todas as fichas de vocês, toda a responsabilidade do seu sucesso em um cenário hipotético, em um mundo ideal, que não existe, né? Então, para mim, não faz o menor sentido, não consigo entender o quanto vocês colocam toda a atenção de vocês em lugares onde vocês ainda não conseguem acessar, em ferramentas que vocês ainda não têm autonomia para utilizar. Ao invés disso, vocês deviam estar buscando, pesquisando, trazendo novas alternativas que vocês possam aplicar com os recursos que vocês têm agora, tá? O que é que só depende de você para acontecer? Eu vou contar para vocês que, apesar de estar aí há 10 anos já na harmonização facial, eu comecei há 4 anos atrás, de fato, buscar essas alternativas para utilizar essas ferramentas de marketing para aumentar o meu fluxo de pacientes. E pode acreditar, essa foi a decisão que transformou a minha carreira. E quando eu comecei, adivinha só, eu tinha exatamente os mesmos recursos que você. Ou seja, nenhuma. Exato. Nenhuma ferramenta, mas muita vontade de fazer acontecer. Porque, de fato, eu sempre soube onde eu queria chegar e também sempre tive a consciência de que eu era a única responsável por toda essa trajetória. E hoje eu decidi dividir aqui com vocês quais foram as minhas 3 primeiras estratégias de marketing e que renderam muitos pacientes, me renderam muitos frutos lá no início da minha carreira e que, mesmo depois de todo esse tempo, continuam sendo as minhas principais ferramentas para divulgar o meu trabalho e para aumentar o número de pacientes na minha agenda. Então, bora lá para nossa primeira dica, que sem dúvida nenhuma é a mais importante. Seja lembrado. Se tem uma coisa que não pode acontecer com qualquer profissional que deseja se destacar, é não ser lembrado. Você precisa sim deixar a sua marca por onde você passar. E você precisa que essa marca que você deixa, ela seja de fato relacionada com o seu trabalho. Então, quando eu comecei a minha carreira do zero em uma nova cidade, eu só pensava assim: ninguém pode me conhecer e não saber o que é que eu faço. Então, a minha missão era essa, que nenhuma pessoa que me conhecesse tivesse dúvida sobre o meu trabalho e como o meu trabalho poderia impactar a vida dela, tá? É a famosa frase: quem não é visto não é lembrado. Pode ser um clichê, mas ela é real, gente. As pessoas só vão pensar em você na hora de realizar um procedimento estético se você reforçar na mente dela a sua posição como alguém que não só realiza esse tratamento, mas você precisa deixar a imagem de que você é a pessoa certa para ela realizar esse tratamento. E essa presença, essa autoridade que você vai buscar, ela não se conquista aí do dia para a noite. Ela é construída através de muita constância.
Então, sempre que você tiver a oportunidade de estar numa roda de pessoas, mencione o seu trabalho e o seu espaço. E mais importante que isso, né? Alimente as suas redes sociais com conteúdos diários sobre o que é que você faz. Hoje, as redes sociais são a nossa maior ferramenta, a nossa maior vitrine para mostrar o nosso trabalho a custo zero, gente. E muitas vezes essa ferramenta é subestimada. Vou te dar um exemplo. Eu tenho certeza que se você estivesse num churrasco e de repente você visse umas 8 pessoas reunidas falando sobre um assunto, você ia pensar, devem estar falando algo interessante, e você vai querer ver. Ou se então, ali você passasse numa feira e ali na feira você visse uma banquinha com umas 10, 12 pessoas ali ao redor. Você ia pensar, deixa eu ver o que é que tem ali, não é? Mas, ao contrário disso tudo, quando você faz um post no seu Instagram que tem 20 curtidas, você acha que ele flopou. A internet dá essa sensação errada de proporção pra gente, tá? Então imagina que se dessas 20 pessoas que curtiram a sua foto, 10% delas se tornem os seus pacientes, você já vai ter aí 2 pacientes a mais na sua agenda. E ajuda muito, não ajuda? Então perca essa ideia de que você precisa ter milhares de seguidores ou milhares de curtidas para que de fato você consiga construir um negócio rentável através da sua rede social. No início, eu também tinha aquela vontade de fazer posts bonitos, né? De ter um site bonito, mas ao mesmo tempo eu tinha R$0 para contratar pessoas para fazerem isso para mim. Então, basicamente o que eu fiz foi desempenhar todas essas funções eu mesma. Então, hoje, gente, tem várias ferramentas aí que vão te auxiliar a criar alguns posts um pouquinho mais elaborados, mais bonitos, né? Que podem te ajudar a quebrar esse galho quando você não consegue ter uma equipe. O Canva, por exemplo, é uma excelente opção que já tem esquema de cores, combinações de fontes que você pode utilizar e que vão ser uma ótima ferramenta para padronizar a sua comunicação, né? Porque isso de fato vai aumentar a sua percepção de valor. Mas fique tranquila, tá? Se de repente o seu primeiro design não for o melhor, né? Porque não vai ser. É o famoso, primeiro você começa, depois você melhora. E o que vai de fato te trazer resultado não são esses posts impecáveis, tá? Então, não é isso que vai te trazer pacientes. Eles são importantes para reforçar a sua autoridade, mas o que vai te trazer paciente é constância na sua comunicação. Então, busque todos os dias trazer para sua rede social um conteúdo que agregue valor e que faça parte do seu trabalho, tá? Lembra? A disciplina vai te levar em lugares onde a motivação não chega. E a minha segunda estratégia foi conhecer o meu paciente. Afinal de contas, marketing de verdade é sobre isso. Sobre você de fato conhecer quem é o seu cliente e saber exatamente quais são as dores dele, os desejos que ele tem, quais são os seus maiores sonhos, o que é que tira o sono do seu paciente, o que é que ele deseja, né? Quanto mais informação você tiver, mais munição você vai ter também para realizar um marketing assertivo. Quando você conhece o seu paciente, você identifica quais são os comportamentos que a maioria deles tem em comum. E você consegue atingir exatamente os lugares onde o seu paciente está. Então, pensando nisso, eu sempre soube que na harmonização facial, o meu paciente, ele gosta de tudo que está ligado à beleza. Então, eu sempre busquei fazer parcerias com lugares que estivessem conectados à beleza. Como salão de beleza, né? Salão de beleza tem cabeleireiro, maquiador, manicures. E cada um desses profissionais eu bonifiquei de acordo com as indicações que eles me faziam. Então pensa aí, eu tenho certeza que a sua manicure ia adorar fazer botox a cada 6 meses, não é mesmo? Você só precisa entender quantas indicações ela precisa te fazer para conquistar esse presente. É bom para você e é bom para ela também. Então essa é uma ferramenta muito importante, porque sempre que nós buscamos um profissional para nos atender, a gente também
que é referências que possam chancelar esse profissional. Então, quando a gente fala em cabeleireiro, manicure, a gente está falando em profissionais que estão em contato com o nosso paciente com muita frequência. Então, ele visita esses profissionais com muita regularidade. E isso faz com que ele acabe criando vínculos com esses profissionais, uma amizade mesmo. E esse tipo de vínculo tem muito peso, né, no momento que alguém faz uma indicação para você. Então, de fato, façam parcerias com serviços que complementam o seu trabalho. E a nossa terceira dica, que custa zero e que vai aumentar a sua visibilidade, são as ativações em eventos. Tenho certeza que aí na sua cidade, hora ou outra, deve acontecer algum evento que reúne um número significativo de pessoas, né? Então pode ser um aulão de yoga no parque, um day use no beach tênis, uma palestra legal, né? E nesses momentos você tem uma reunião muito grande de pessoas. Então você tem que usar esses eventos de maneira estratégica para posicionar o seu negócio. Esteja presente nos eventos e presenteie os participantes desse momento com voucher de desconto, por exemplo, né? Então você pode dar aí 300, 500 reais de desconto para quem estiver participando desse evento. Ah, mas é muito desconto. Assim eu não vou ter lucro nenhum. Pensa bem, tá, gente? Porque essa é a sua oportunidade de ter um primeiro contato com uma série de pessoas que talvez não fossem te procurar de maneira espontânea. E uma vez que elas te procuraram, aí sim entra o seu trabalho de fazer com que esse novo paciente perceba valor na sua consulta, né? De realizar um plano de tratamento adequado que é capaz de aumentar o seu ticket médio de faturamento, né? Mas mesmo que esse paciente faça, sei lá, apenas um botox, né? Que não vai te dar de fato um lucro em cima disso, seja ainda assim um profissional impecável e entregue o melhor resultado nesse botox que você puder. Mesmo não tendo nenhum tipo de lucro com esse paciente na primeira vez, se ele ficar 100% satisfeito, com certeza ele vai te indicar para outras pessoas e sempre que ele tiver a necessidade de realizar esse tratamento de novo, ele vai te procurar. Então valorize cada novo contato que você tiver, porque é assim que você vai de fato aumentando a sua visibilidade e a sua credibilidade. E além disso, essa é uma ótima alternativa também para eliminar um grande problema que vocês sempre me falam, que é de não ter nenhum tipo de portfólio, não ter casos de antes e depois para mostrar, tá? Então essas ativações são maravilhosas porque elas vão te trazer um número grande de casos para divulgar os seus resultados, que é muito melhor do que você ter aí pacientes modelo, né, que pagam o custo do material. Porque na ativação você dá um desconto, mas você já inicia uma relação de profissional e paciente. E esse paciente já vai te procurar num segundo momento para dar sequência no tratamento dele, tá? Outra coisa que vocês também sempre me falam é: ah, Rafa, na minha cidade não tem esse tipo de evento, eu moro bem no interior. Então faça um dia na academia, na aula de zumba, na aula de spinning, algum lugar vai ter onde as pessoas se reúnem para que você possa de fato fazer essa ativação. E para você não sair no prejuízo, gente, o que vocês podem fazer é dar condições para aplicação desse voucher. Então você pode dar X reais de desconto para ser utilizados em determinado mês, para ser utilizado em determinado procedimento, ou então para ser utilizado em valores acima, vai ser aplicado para quando o paciente realizar um plano de tratamento acima de X reais. Então dessa maneira você garante que esse voucher não vai te trazer também nenhum tipo de prejuízo. Mas não tem motivo nenhum para você não fazer isso. Porque pensa lá comigo, se você faz esse tipo de ativação e não tem nenhum novo agendamento, ainda assim você sai ganhando, porque você aumenta o nível de consciência das pessoas em relação ao seu trabalho. Você aumenta a sua visibilidade. Se você agendar só uma pessoa com esse voucher, ainda assim você tem um novo paciente que vai seguir com você por um longo período e vai te trazer
outros pacientes, outras indicações. Isso você pode ter certeza. Então essas são 3 ações simples de marketing que vão te ajudar a aumentar a sua visibilidade e a conquistar pacientes com custo zero, tá? São ações que dependem única e exclusivamente da sua determinação de fazer algo legal, de atrair um público para dentro do seu consultório. Eu quero muito ver você aplicando todas essas estratégias e colhendo muitos frutos por aí. Esse foi o nosso vídeo da semana. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Curte aqui, comenta, deixa pra mim a sugestão de novos vídeos que vocês querem ver aqui no nosso canal, tá? Então, semana que vem estaremos de volta com um novo vídeo fresquinho aqui pra vocês e eu te espero por lá. Beijos!